Casar com uma japonesa pode parecer, à primeira vista, um verdadeiro sonho. O Japão é um país admirado por sua disciplina, sua tecnologia e sua cultura milenar. E as mulheres japonesas são muitas vezes vistas como símbolos de beleza, delicadeza e educação. Mas, quando a paixão ultrapassa a barreira do exotismo e se transforma em convivência, surgem os desafios que poucos imaginam. Diferenças culturais profundas, formas distintas de lidar com emoções, visões contrastantes sobre família, dinheiro e até sobre o papel de cada um dentro de um relacionamento, podem transformar a relação em um verdadeiro campo de provas. Este vídeo não busca criar preconceitos, mas sim trazer uma visão realista sobre os choques culturais que podem acontecer. Se você já pensou em viver essa experiência, prepare-se. Os próximos minutos vão revelar 10 motivos pelos quais casar com uma japonesa pode não ser tão simples quanto parece. Número 1. Diferenças culturais. Entrar em um relacionamento com uma japonesa significa mergulhar em um universo de contrastes culturais que vão muito além da língua ou da comida. O Brasil é conhecido por sua informalidade, pelo contato físico e pelo calor humano, enquanto o Japão valoriza disciplina, hierarquia e respeito silencioso. No início, essas diferenças podem até soar como algo exótico e interessante, mas, na prática cotidiana, acabam se tornando fonte de atrito e confusão. Um simples gesto pode carregar significados diferentes. No Brasil, falar alto ou gesticular muito é visto como natural, mas no Japão pode ser interpretado como falta de educação. Uma piada feita sem pensar pode soar ofensiva, e expressões de carinho em público, que aqui são vistas como demonstração de afeto, lá podem ser lidas como comportamento inadequado. Pequenos detalhes, como a forma de cumprimentar alguém ou até a postura na mesa, fazem parte de um código cultural rígido que, para quem não está acostumado, exige constante vigilância. Outro aspecto importante é a visão coletiva da sociedade japonesa. O grupo vem sempre antes do indivíduo, e isso se reflete até dentro de casa. Sua parceira pode esperar que você seja mais contido, que respeite mais o silêncio e que valorize a harmonia acima da espontaneidade. Para um brasileiro, que cresceu em uma cultura onde a emoção e o improviso são parte da vida, esse choque é exaustivo. Sem compreender essas nuances, o relacionamento pode se encher de mal-entendidos. Não é falta de amor, mas um desencontro entre maneiras distintas de demonstrar sentimentos. E se não houver disposição para aprender e se adaptar, o que começou como encantamento pode se transformar rapidamente em frustração. Número 2. A frieza japonesa. O que muitos brasileiros interpretam como frieza não é necessariamente falta de amor, mas sim um reflexo cultural. No Japão, a demonstração exagerada de sentimentos é vista como sinal de imaturidade. O controle emocional é valorizado, e manter a serenidade diante das situações é considerado virtude. Isso significa que frases como "eu te amo" podem ser ditas poucas vezes ao ano, e manifestações públicas de carinho, como abraços ou beijos, são raras e discretas. Para quem vem de um país como o Brasil, onde o afeto é expresso de forma intensa e constante, essa forma de lidar com emoções pode ser dolorosa. Muitos confundem essa postura com desinteresse, quando, na verdade, a parceira japonesa está mostrando amor de outra maneira, ao confiar em você, ao respeitar seu espaço e ao compartilhar a vida de forma prática. Para ela, cozinhar algo especial, dividir tarefas da casa ou simplesmente estar presente já é uma forma de dizer "eu te amo". O desafio é que essa linguagem emocional nem sempre é compreendida por quem espera declarações frequentes e gestos apaixonados. O excesso de carinho, que no Brasil é visto como romântico, no Japão pode soar como sufocante. Essa diferença, se não for entendida, cria lacunas emocionais que se tornam abismos com o tempo. Relacionamentos interculturais exigem paciência para traduzir esses códigos. Sem essa adaptação, a sensação de distanciamento aumenta, transformando pequenos silêncios em crises. Entender que a frieza japonesa não significa rejeição, mas sim uma forma distinta de amar, é fundamental. Caso contrário,
A relação pode se transformar em uma constante busca por sinais de afeto que nunca virão da forma esperada. Número 3. Conceito de família. No Brasil, família é sinônimo de calor humano, encontros barulhentos e intimidade constante. No Japão, no entanto, a estrutura familiar segue uma lógica mais reservada e contida. A mulher japonesa tende a valorizar o núcleo restrito, formado apenas por pais e filhos, sem a interferência frequente de avós, tios ou primos. Para quem vem de um país latino, essa distância pode ser sentida como frieza ou até solidão. Em muitas casas japonesas, não existe a tradição de reunir parentes todos os domingos para almoçar. Visitas inesperadas não são comuns e podem até ser vistas como invasivas. O respeito ao espaço do outro é levado tão a sério que cada um deve ter sua rotina preservada. Até mesmo o papel da sogra ou do sogro é diferente. Ao invés de se envolver diretamente na vida do casal, eles se mantêm discretos, quase sempre à margem. Essa forma de viver pode ser positiva para quem gosta de independência, mas também gera estranhamento. Imagine, por exemplo, formar uma família onde os avós não aparecem com frequência, onde não existem festas de aniversário com dezenas de convidados e onde o convívio é sempre limitado a poucas pessoas. Para muitos brasileiros, isso pode parecer incompleto. Além disso, quando chegam os filhos, a criação segue o mesmo modelo. A criança é incentivada desde cedo a ser independente, dormir sozinha, enfrentar frustrações e seguir regras rígidas. O afeto não se expressa tanto em abraços ou beijos, mas em cuidado prático, como garantir educação e disciplina. Para quem cresceu em lares onde carinho e proximidade eram diários, esse estilo pode soar duro. Não significa que não haja amor, mas sim que ele é vivido de forma diferente, mais racional e menos emocional. Número 4. Atitude em relação ao dinheiro. O dinheiro no Japão não é apenas um recurso para gastar, mas um símbolo de disciplina, planejamento e responsabilidade. Desde cedo, japoneses aprendem a guardar parte do que ganham, a viver de maneira frugal e a pensar no futuro antes do presente. Isso significa que, em um relacionamento, a parceira japonesa provavelmente terá expectativas muito claras em relação à forma como você lida com as finanças. Enquanto muitos brasileiros veem o ato de gastar como uma forma de aproveitar a vida, no Japão, o gasto impulsivo pode ser interpretado como irresponsabilidade. A lógica é simples. Antes de comprar algo, é preciso pensar se é realmente necessário, se trará retorno ou se pode comprometer a estabilidade futura. Essa mentalidade cria um padrão de consumo completamente diferente, em que cada decisão financeira é cuidadosamente calculada. No dia a dia, isso pode significar dividir contas de forma rigorosa, manter orçamentos planejados e priorizar poupança em vez de lazer. É comum que casais japoneses mantenham planilhas de despesas, estabeleçam metas de economia e discutam seriamente cada gasto. Para quem não está acostumado, essa rotina pode parecer sufocante. Ao mesmo tempo, existe um lado positivo. Esse hábito garante segurança. Crises financeiras, dívidas e gastos descontrolados são menos comuns. No entanto, se você valoriza mais liberdade, viagens, compras por impulso, ou simplesmente prefere viver sem tantas amarras, o choque será grande. O mais delicado é que, muitas vezes, a cobrança por disciplina financeira vem de forma natural para ela, como parte de sua cultura. Mas, para você, pode soar como vigilância constante. O resultado pode ser a sensação de que o dinheiro não é mais uma ferramenta para viver, mas uma prisão que controla cada escolha. Essa divergência, se não for bem administrada, tem o poder de desgastar profundamente a relação. Número 5. Comida. A culinária japonesa é admirada em todo o mundo pela leveza, pela estética impecável e pela preocupação com a saúde. Mas viver esse cardápio no dia a dia, especialmente dentro de um casamento, pode ser um grande desafio para quem vem de fora. O café da manhã, por exemplo, é um choque para muitos brasileiros. Em vez de pão, café e frutas, você pode se deparar com peixe grelhado, arroz, sopa de miso e vegetais fermentados logo nas primeiras horas da manhã.
Essa diferença não é apenas gastronômica, mas cultural. A comida no Japão é parte da disciplina de vida. Comer sem exageros, valorizar porções pequenas e respeitar tradições alimentares é considerado virtude. Já no Brasil, as refeições costumam ser momentos de descontração, fartura e até improviso. Essa divergência pode causar estranhamentos diários. Imagine chegar em casa após um dia cansativo e esperar uma refeição calorosa, mas se deparar com pratos frios, algas e sabores fermentados que fogem totalmente do seu paladar. Além disso, muitos japoneses não compreendem a importância que o brasileiro dá a churrascos, massas ou temperos fortes. A ausência de sal ou o uso exagerado de molho de soja pode parecer sem graça para alguns, mas é exatamente o contrário para eles. É sinônimo de equilíbrio. Esse contraste pode virar um ponto de atrito se não houver disposição para adaptar os dois estilos. Outro detalhe é a relação com o desperdício. Jogar comida fora no Japão é quase um tabu. Espera-se que tudo seja consumido, mesmo que não agrade ao paladar. Para muitos estrangeiros, essa rigidez pode ser incômoda. No fim, adaptar-se à dieta japonesa exige abrir mão de hábitos alimentares profundamente enraizados, e nem todos estão dispostos a isso. Número 6. Trabalho. No Japão, o trabalho ocupa uma posição central na vida das pessoas, e isso inevitavelmente se reflete nos relacionamentos. Muitos estrangeiros que se casam com japonesas relatam a dificuldade em lidar com o peso que a cultura do trabalho exerce sobre a rotina familiar. Não é raro que longas jornadas, horas extras e até encontros sociais ligados à empresa tenham prioridade sobre o convívio íntimo. Essa dedicação extrema não é vista como exagero, mas como dever moral. Para a parceira japonesa, ter um marido que trabalha muito pode significar segurança e respeito. Mas, para você, a consequência pode ser a sensação de abandono, de estar sempre em segundo plano. O tempo para lazer em casal, viagens e até para criar os filhos juntos acaba reduzido a alguns momentos esporádicos. Esse ritmo cria outro efeito: a valorização do silêncio e do descanso nos raros períodos em casa. Após longos dias de trabalho, a prioridade dela pode ser relaxar ou cuidar de tarefas práticas, e não compartilhar afeto ou conversas longas. Para quem espera proximidade e intensidade no dia a dia, essa realidade pode se transformar em frustração. Além disso, existe o estigma social. Homens estrangeiros podem ser vistos com desconfiança se não seguirem o mesmo padrão de dedicação. Trabalhar menos horas ou valorizar mais a vida pessoal pode ser interpretado como falta de responsabilidade. Essa pressão atinge não apenas você, mas também sua parceira, que pode sentir vergonha diante da sociedade por não ter um companheiro tão disciplinado quanto o esperado. Número 7. Regras. Se há algo que define o Japão, é a quantidade de regras sociais que fazem parte do cotidiano. Desde o silêncio no transporte público até a forma correta de cumprimentar alguém com uma reverência, praticamente tudo está sujeito a normas de conduta. Para quem vem de uma cultura mais espontânea como a brasileira, essa rigidez pode parecer sufocante. No dia a dia, você pode se ver em situações delicadas. Falar alto no metrô, atravessar a rua fora da faixa ou simplesmente usar o celular em ambientes inadequados pode causar olhares reprovadores imediatos. Embora pareçam detalhes, essas pequenas normas refletem valores profundamente enraizados na sociedade japonesa: respeito, disciplina e harmonia coletiva. A parceira japonesa pode esperar que você se adapte a esse padrão, e se isso não acontecer, o atrito pode chegar até dentro do relacionamento. O mais desafiador é que essas regras não se aplicam apenas em público, mas também no convívio íntimo. A expectativa de organização extrema, pontualidade e comportamento reservado. Atos de improviso, como mudar planos de última hora ou falar sem medir palavras, podem ser interpretados como falta de responsabilidade. Para muitos estrangeiros, esse constante policiamento da conduta pesa emocionalmente. Por outro lado, compreender as regras é essencial para viver em harmonia no Japão.
Mas aceitar isso como parte de um relacionamento é bem mais difícil, já que envolve mudar hábitos arraigados. Quem não consegue lidar com essa disciplina acaba sentindo que está vivendo em um ambiente onde até a vida pessoal é guiada por normas invisíveis, e isso gera tensão. Número 8. Barreiras de comunicação. Mesmo quando há domínio da língua inglesa ou até do português, as diferenças de comunicação continuam sendo uma barreira entre brasileiros e japonesas. Isso acontece porque a comunicação japonesa é marcada pela sutileza e pela leitura do contexto, enquanto o brasileiro tende a ser direto, emotivo e expressivo. Essa divergência cria um choque constante. No Japão, o silêncio não é sinal de desinteresse, mas de respeito e reflexão. No entanto, para muitos estrangeiros, ficar longos minutos sem conversar pode parecer estranho ou desconfortável. A parceira japonesa pode esperar que você compreenda esse valor, mas se não estiver acostumado, a sensação será de frieza ou distanciamento. Outro ponto é a objetividade das respostas. Um não japonês pode vir de forma suave ou até indireta, mas, quando dito claramente, é seco e definitivo. Isso pode soar grosseiro para quem está habituado a rodeios educados. Além disso, o humor japonês, baseado em ironia discreta ou sarcasmo leve, pode simplesmente não fazer sentido para um brasileiro. As diferenças também aparecem na maneira de expressar afeto. Enquanto no Brasil é comum reforçar sentimentos com palavras carinhosas, no Japão, esse excesso pode ser visto como imaturidade. O resultado é uma constante sensação de que você não está acertando o tom nas conversas. Número 9. Pressão social e aparências. No Japão, a imagem pública e a forma como você é visto pela sociedade tem um peso enorme. Essa preocupação constante com as aparências pode se tornar um desafio dentro de um relacionamento. A parceira japonesa pode esperar que você mantenha um comportamento impecável em público, desde a maneira como se veste até como se comporta em reuniões familiares ou eventos sociais. Para muitos brasileiros, acostumados a improvisar, falar alto e agir com naturalidade, esse nível de autocontrole parece artificial. Mas, no Japão, a harmonia social exige que cada pessoa respeite padrões de conduta que evitam conflitos e constrangimentos. Isso significa que uma piada mal interpretada, uma fala impulsiva ou até uma atitude descontraída em excesso podem ser vistas como desrespeito. O problema é que essa vigilância não fica restrita à sociedade. Ela se reflete no relacionamento. Muitas japonesas podem sentir vergonha ou constrangimento se o parceiro estrangeiro não se encaixar nas expectativas sociais. A pressão para se adaptar não é explícita, mas vem em comentários sutis, comparações e até no silêncio. Além disso, a busca por manter a imagem pode afetar a vida familiar. Reuniões, vizinhança e até escolas dos filhos esperam que os pais ajam de acordo com normas sociais rígidas. Um deslize pode gerar comentários ou críticas, e isso pesa emocionalmente. O resultado é a sensação de viver sempre sob julgamento, sem espaço para espontaneidade. Número 10. Diferenças nos papéis de gênero e expectativas. Apesar de ser um país desenvolvido, o Japão ainda carrega traços tradicionais na forma como entende o papel de homens e mulheres. Muitas japonesas foram criadas em um ambiente onde, mesmo que trabalhem fora, ainda existe uma expectativa implícita de que assumam grande parte das responsabilidades da casa e dos filhos. Ao mesmo tempo, espera-se que o homem mantenha dedicação intensa ao trabalho, muitas vezes colocando a família em segundo plano. Para estrangeiros que buscam uma parceria equilibrada, esse choque pode ser difícil de administrar. Algumas japonesas mais jovens já adotam uma visão mais moderna, valorizando igualdade de tarefas e decisões, mas o peso da tradição ainda se faz presente. Isso pode gerar conflitos silenciosos. De um lado, o estrangeiro esperando dividir responsabilidades. De outro, a parceira acreditando que certas funções pertencem exclusivamente a cada gênero. Outro aspecto é a forma como a masculinidade é percebida. Muitos japoneses seguem o padrão do provedor silencioso,
enquanto brasileiras e outros latinos costumam esperar proximidade emocional. Esse desencontro cria tensões, pois o estrangeiro pode sentir falta de afeto e diálogo, ao passo que a parceira vê estabilidade financeira e disciplina como maiores demonstrações de amor. Além disso, a rejeição a comportamentos considerados machistas é imediata. Gestos de cavalheirismo que em outras culturas são vistos como carinho, como pagar a conta ou insistir em carregar algo pesado, podem ser interpretados como condescendência. Essa leitura diferente exige um ajuste constante. No fim, viver essa realidade é como andar em uma corda bamba entre tradição e modernidade. A falta de alinhamento nas expectativas de gênero pode gerar atritos diários que, acumulados, desgastam a relação e exigem paciência redobrada para encontrar equilíbrio.